estudantes dos sétimos anos, tudo em ordem? Tudo bem? Matemática pura e cálculos exemplares nos cadernos? E aí, como estamos? Preparados para a nossa proposta de matemática de hoje? Professor Diogo solicitando licença para adentrar nos seus espaços aí, junto com os seus familiares, pela tela da sua TV, para o nosso desenvolvimento da nossa proposta de hoje, que é o seguinte, acompanhe comigo. Hoje nós vamos reafirmar as regras de sinais, parte número 1 desse tema, para todas as operações no conjunto dos números racionais. E quais são os objetivos que nós vamos cumprir aqui hoje? Veja comigo. Explorar as aplicações dos conceitos das operações elementares a partir de situações problema e diversos contextos relacionados a ideias dos campos aditivo e multiplicativo no conjunto dos números racionais. Então prepare-se para operar matematicamente, adicionando, subtraindo, multiplicando, dividindo, calculando potências e raízes, porque nós iremos trabalhar com as 6 operações elementares aqui hoje, reafirmando as regras de sinais. Tudo bem? E para esse desenvolvimento, nós iremos precisar do seu caderno de matemática impecável, caneta azul ou preta, lápis e borracha. Já organizando o seu cabeçalho, colocando a data de hoje, colocando o título da sua proposta que você já verificou aqui comigo. E para isso, você vai ter um pequeno tempo de organização. Tempo para você. Material organizado? Acompanhe comigo a nossa proposta número 1 de hoje. Veja. Balanço de empresas. Uma empresa publicou um gráfico no fim do primeiro semestre de 2015 que tratou da arrecadação e da despesa de cada mês. Arrecadação, receita, né? Aquilo que a empresa recebe. Despesas, os investimentos que a empresa realiza para a continuidade dos seus serviços, certo? O objetivo era analisar o saldo mensal, isto é, verificar se o mesmo indicou lucro ou prejuízo no período considerado. E aí, analisemos o gráfico juntos. Acompanhe comigo. Veja, elementos principais que nós precisamos indicar e identificar em uma representação gráfica. Primeiro deles, do que se trata? Qual é o assunto? A gente verifica isso no título. Observe, arrecadação e despesa mensal desta empresa. A fonte. A fonte é determinada aqui para você? Dados fictícios, ou seja, esse problema ele foi elaborado para esse estudo que nós iremos realizar em termos de orçamento. Por isso a denominação dados fictícios, que é a referência do profissional que elaborou essa proposta, certo? E nós temos aqui os 2 eixos, aonde a gente identifica as grandezas. O que são grandezas mesmo? Tudo que nós estamos contando ou medindo para esta situação. Observe comigo. No eixo horizontal, nós vamos ter aqui os intervalos de tempo que estão medidos em meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, certo? Primeiro semestre de 2015. E no eixo vertical, as arrecadações e as despesas em R$1.000. Lê-se 15 como 15 mil. Lê-se menos 10 como R$10.000. Tudo bem? Veja só. Diante disso, perceba que todos os valores que estão aqui acima de 0, ou seja, positivos, correspondem às arrecadações, ou seja, às receitas, né? Mês a mês. E os valores que estão aqui negativos correspondem às despesas. A diferença entre a receita e a despesa compõe o saldo mensal para você. Opa!
Apareceu o primeiro nome específico que adentra no estudo das operações. Diferença. Caracterize comigo. Veja só. Determinando o saldo mensal, tem-se. Comecemos pelo primeiro mês, janeiro. Olha lá. Janeiro, de arrecadação, nós tivemos 30 mil reais. Valor positivo. Arrecadou-se. É uma receita. E de despesas, ou seja, investimentos, nós temos o valor negativo. Menos 15 mil reais. Certo? Como que nós iremos obter o saldo referente a este mês? Acompanhe comigo. 30 mil reais menos 15. Lembre-se que ter a diferença significa obter também a variação. O maior valor menos o menor. Então veja só. 30 mil menos 15 mil. O saldo nesse mês é positivo de 15 mil reais. Tudo bem? E para fevereiro? Veja. Nós temos receita de 35 mil reais e nós temos despesa de menos 25 mil reais. Ou seja, o maior valor menos o menor, nós vamos ter aqui também um saldo positivo de 10 mil reais, certo? E agora, para os outros meses, março, abril, maio e junho, proposta número 1, registrando e calculando no seu caderno. Tempo para você. E aí, saldos calculados? Acompanhe comigo a verificação do saldo mensal. Quando é positivo, quando ele é nulo, ou seja, nem ganha nem perde, e quando ele é negativo. Perceba que nos meses de janeiro e fevereiro, nós já obtivemos 2 saldos positivos. E agora, para o mês de março, qual saldo já está registrado aí no seu caderno? Veja, olha lá. No mês de março, nós temos receita de 20 mil reais e despesas de menos 30. Já podemos perceber que nós teremos aqui um saldo negativo, certo? Olha lá, mais 20 mil, menos 30 mil, ou seja, um prejuízo de 10 mil reais. Contexto e significado do sinal de menos no cálculo da sua operação. Tudo bem? Olhe agora para o mês de abril. Você vai ter 25 mil reais de receita e 25 mil reais de despesa. Perceba que você tem aqui 2 valores matematicamente denominados de opostos ou simétricos, cuja adição é 0, ou seja, saldo mensal nulo. Tudo bem?
Veja, mês de maio, nós temos receita de 30 mil reais e nós temos despesa de menos 20 mil reais. Nesse caso, obtendo-se a diferença, nós temos lá mais 10 mil reais, um saldo positivo. E em junho, obtendo a mesma aplicação da ideia, receita de 15 mil reais e despesa de menos 35 mil reais, nós vamos obter um saldo negativo de menos 20 mil reais. Tudo certo? Tudo bem com o registro da primeira proposta? Beleza! Olha agora como que nós vamos estender e aperfeiçoar esta ideia. Nós determinamos aqui o saldo mensal e o total referente ao primeiro semestre. Como é que a gente faz? Veja comigo, olha lá. No semestre, considerando os milhares, tem-se. Perceba que nós fizemos o recorte desse gráfico que nós estamos analisando somente com as receitas. No mês de janeiro, 30 mil. No mês de fevereiro, 35 mil. No mês de março, 20 mil. Abril, 25 mil. Maio, 30 mil e no mês de junho, 15 mil. Adicionando todas as receitas, nós vamos obter aqui receita total neste primeiro semestre de 155 mil reais, certo? Apliquemos agora a mesma ideia para as despesas. Segundo o recorte do gráfico, agora somente com as despesas, ou seja, os investimentos promovidos mês a mês pela empresa. No mês de janeiro, menos 15 mil reais. No mês de fevereiro, menos 25. Março, menos 30. Abril, menos 25. Maio, menos 20. E junho, menos 35. Vamos adicionar todos os investimentos desta empresa. Perceba que nós já estamos compondo as regras de sinais aqui. Para sinais iguais, adiciona-se e repete-se o sinal. Juntamos todas as receitas e agora nós vamos juntar a ação da operação da adição, todas as despesas, certo? Veja comigo. Juntando todas as despesas, nós vamos ter aqui investimentos de menos 150 mil reais. Sinal de menos significa investimento, despesa. Por fim, vamos obter a diferença para verificar se nesse primeiro semestre a empresa mais lucrou ou teve prejuízo, certo? Olha só, a diferença corresponde ao total da receita e o total das despesas. Perceba que a arrecadação foi maior, então nós temos aqui um lucro de 5 mil reais. Me acompanha na ideia? Tudo certo? Tudo em ordem? Beleza! Adentramos na próxima proposta. Veja comigo. Sintetizando, olha o que a gente tem. Menos 15 com menos 25, isso vai te dar menos 40. Mais 30 com mais 35, isso vai te dar mais 65. O que isso significa em termos de operações? Veja, para soma algébrica, toda vez que você determina a nomenclatura soma algébrica, isto vai lhe envolver tanto adições quanto subtrações. E quando você tem sinais iguais, adiciona-se e conserva-se o sinal. E para os demais, veja, mais 35 menos 20, vamos obter a diferença dando sempre o sinal do maior módulo. Nesse caso, perceba que o maior módulo é positivo, prevalece o sinal dele, mais 15. Depois, menos 40 mais 25, menos 15. 50 menos 60, menos 10. Menos 10 mais 30, mais 20. Como que nós vamos organizar e fundamentar isso? Quando os sinais são diferentes, você vai subtrair, ou seja, subtrai-se e dá-se o sinal do maior módulo, tanto para adição quanto para subtração, no que diz respeito a uma soma algébrica. Esta tela é importantíssimo que você registre na organização e sequência do seu caderno. Tempo para você!
E aí, tudo registrado? Adentramos na próxima proposta da exploração das regras de sinais. Veja comigo. Estabeleça a relação entre a primeira e a segunda colunas aplicando as regras de sinais. Vamos verificar outros contextos de aplicar a regra de sinal para a soma algébrica que nós acabamos de registrar. Veja comigo. Item A. Paula ganhou R$250 em produtos no mês de janeiro e outros R$300 em fevereiro. Que situação é essa? Sinais iguais ou diferentes para esse contexto? Item B. Marcelo obteve receita de R$250 em sua banca, mas prejuízo de R$300 no mesmo período. E o item C. Marcos debitou R$250 na compra em uma loja e outros R$300 na quitação de uma fatura. Perceba que os valores numéricos envolvidos aqui são os mesmos, com ideias e contextos diferentes na representação no conjunto dos números racionais. E agora, qual vai ser a correspondência adequada, situação por situação? Tempo para que você possa registrar e relacionar.
E aí, deu certo? Relações estabelecidas? Vamos relacionar aqui então. Veja só, estabeleça a relação entre a primeira e a segunda colunas, aplicando as regras de sinais. São três contextos diferentes, representados matematicamente, tanto com números racionais positivos ou negativos. Lendo o item A, acompanhe comigo. Paula ganhou R$250. Se ela ganhou, nós vamos representar por mais R$250 em produtos no mês de janeiro. E outros, a denominação outros significa que ela ganhou mais R$300. Tudo bem? Então nós vamos ter aqui mais 250 mais 300. Ao todo, quanto que ela ganhou? Sinais iguais, adicionemos e repetimos o sinal, certo? Então nós vamos ter aqui mais R$550, correspondente ao segundo item da segunda coluna. Tudo bem? Olha a próxima. Marcelo obteve receita de R$250. Receita, aquilo que se recebe, mais R$250 em sua banca, mas prejuízo, ou seja, perda de R$300, menos R$300. Esta correspondência está descrita para nós no terceiro item, cujo prejuízo foi de R$50 no período considerado para ele, certo? Relacionando o item B com a terceira linha da segunda coluna, certo? E para o item C, Marcos debitou R$250 na compra em uma loja, menos 250, e outros R$300 na quitação de uma fatura. Outro débito de R$300, ou seja, estamos adicionando débitos. Nesse caso, menos R$550. Estabelecida a relação da primeira coluna com a segunda. Tudo bem? Tudo certo? Tudo beleza? Olha a próxima proposta que nós vamos adentrar aqui. Veja. Observe as seguintes sequências numéricas na identificação de seus padrões. Perceba que na primeira linha e na primeira coluna nós temos o sinal da multiplicação. E nós vamos conceituar aqui novamente os padrões para a regra de sinais para a operação da multiplicação. Veja. Temos um multiplicador positivo, no caso mais 2. Nós vamos multiplicá-lo por números positivos, pelo zero e por números negativos. Como ficarão os sinais quando se desenvolve esta multiplicação, compondo a sequência? Veja comigo, olha lá. Mais 2 que multiplica mais 8, mais 16. Mais 2 que multiplica mais 6, você vai ter mais 12. Perceba que nós descontamos 4. Mais 2 que multiplica mais 4, você vai ter mais 8. Ou seja, descontamos 4 novamente. Mais 2 que multiplica mais 2, mais 4, descontamos 4 novamente. Mais 2 que multiplica 0, lembre-se, qualquer número multiplicado por 0, você vai obter 0, confirmando o desconto de 4. Então perceba que quando você multiplica um número positivo por outro positivo, você obtém resultados positivos. Mas e agora? Se você tem resultados positivos na sequência até o 0, que não tem sinal por ser a origem, quando você multiplica um número positivo por um negativo na mesma perspectiva da sequência de descontar 4, seu resultado vai ser o quê? Positivo ou negativo? Obedecendo esse padrão. Perceba que será negativo, ou seja, mais 2 que multiplica menos 2, menos 4, descontamos 4. Mais 2 que multiplica menos 4, menos 8, descontamos 4. Mais 2 que multiplica menos 6, menos 12, descontamos novamente 4. E mais 2 que multiplica menos 8, menos 16, descontamos 4. Quais são as duas considerações iniciais que nós estabelecemos aqui em termos de sinais? Veja, o que se pode observar? Quando se multiplica um número positivo por outro positivo, o produto, isto é, o resultado, também
também é positivo. E, porventura, quando se multiplica um número positivo por outro negativo, que é a segunda parte da tua sequência, o resultado, ou seja, o produto é negativo. Tudo certo? Mudemos o multiplicador. Agora, ao invés de positivo, ele será negativo para nós. Que padrões iremos estabelecer agora nesta sequência? Veja comigo. Menos 5 multiplicado por mais 4, menos 20. O que significa isso em termos da sequência? Menos 5 vezes mais 3, nós temos menos 15. Perceba agora que nós estamos acrescentando 5 no padrão da sequência que nós estamos constituindo aqui, certo? Olha lá. Menos 5 que multiplica mais 2, menos 10. Acrescentamos 5. Menos 5 que multiplica mais 1, menos 5. Acrescentamos 5. Qualquer número multiplicado por 0, obtém-se 0. E agora? Multiplicando um número negativo por um número positivo, obtemos números negativos. Veja, estamos aqui numa ordem crescente, sempre acrescentando 5. E agora, quando nós multiplicarmos um número negativo por outro negativo, teremos um produto positivo ou negativo aqui? Perceba que a ordem é crescente. Chegamos ao 0. Passaremos a ter produtos positivos na sequência do teu padrão. Concorda? Continuemos, veja só. Menos 5 que multiplica menos 1, acrescentamos 5 e nós vamos ter lá mais 5, certo? Menos 5 que multiplica menos 2, mais 10, acrescentamos novamente 5. Menos 5 que multiplica menos 3, mais 15. E menos 5 que multiplica menos 4, mais 20. Quais serão as duas próximas conclusões que nós teremos aqui? Veja, olha lá. O que se pode observar? Quando se multiplica um número negativo por outro positivo, o produto é negativo. E também, quando se multiplica dois números que são negativos, um número negativo por outro negativo, perceba que seu resultado é positivo. Então, para a multiplicação e também para a divisão, que nós estamos retomando aqui, sinais iguais, mais com mais ou menos com menos, resultado positivo. E sinais diferentes, mais com menos ou menos com mais, resultado negativo. Tudo bem? Veja só. Sintetizando para multiplicação e divisão, tem-se mais 3 que multiplica mais 5, mais 15, sinais iguais. Menos 7 que multiplica menos 4, mais 28. Menos 10 dividido por menos 5, mais 2. E mais 12 dividido por mais 3, mais 4. Ou seja, sinais iguais, resultado positivo para multiplicação e divisão. Beleza? E agora, menos 2 que multiplica mais 6, menos 12. Mais 4 que multiplica menos 5, menos 20. Mais 25 dividido por menos 5, menos 5. E menos 81 dividido por mais 9, menos 9. Ou seja, sinais diferentes, resultado negativo. Mais uma tela importantíssima para compor a organização do seu caderno. Tempo para você!
E aí, tudo registrado? Perceba que você já organizou no seu caderno as regras e sinais para adição, subtração, multiplicação e divisão. Acompanhe agora a próxima proposta. Veja. Sejam x e y números pertencentes ao conjunto dos números racionais. Ou seja, nós temos aqui a generalização para números racionais quaisquer. E o seu enunciado diz quanto cada um deles vale. Perceba, com x igual a menos 3 inteiros e 6 décimos e y igual a 70 a menos 75 centésimos. Solicita-se a determinação do valor numérico de. Como é que nós vamos organizar estas soluções agora? Pede-se x mais y, y menos x, 2x e x menos 3y. No lugar de cada letra que generaliza o número racional, nós vamos colocar o valor dela. Toda substituição sempre com parênteses para que a gente possa aplicar a regra de sinais. Então, afirmar x mais y significa obtermos o valor de x adicionado, somado com o valor de y. Portanto, podemos escrever menos 3 inteiros e 6 décimos adicionado com menos 75 centésimos. Perceba que na nossa organização agora nós vamos eliminar os parênteses aplicando a regra de sinais. Tem-se mais com menos. Já sabemos que sinais diferentes, o resultado é negativo, certo? Eliminando os parênteses desta conclusão. Então acompanhe-me aqui na primeira fase de resolução da tua expressão. Temos lá menos 3 inteiros e 6 décimos com menos 75 centésimos. Eliminando-se os parênteses, perceba. Vamos adicionar algebricamente. Para sinais iguais, somamos e repetimos o sinal, aplicando as regras de sinais fase a fase. Tudo bem? Veja, adicionando temos lá 0 centésimo com 5 centésimos, são 5. 6 décimos com 7 décimos serão 13. Destes 13, 10 décimos compõem uma unidade simples, correto? Olha lá, uma unidade com 3 teremos 4. Nesse caso, como nós estamos adicionando duas dívidas, o seu sinal mantém-se, conserva-se, repete-se. Menos 4 inteiros e 35 centésimos. Beleza? Agora, determina aí no seu caderno para nós o valor de y menos o valor de x. 2 vezes o x. Ler 2x significa ler 2 vezes o seu valor. E x menos 3y, ou seja, o valor de x menos 3 vezes o valor de y. No trabalho com as regras e sinais no conjunto dos números racionais. Tempo para você.
E aí, tudo certo? Cálculos realizados retomando e reaplicando as regras e sinais? Acompanhe comigo esta organização. Veja, nós temos aqui a expressão da letra B, o valor de y menos o valor de x. Substituindo seus valores numéricos dados no enunciado, x é o mesmo que menos 3 inteiros e 6 décimos e y menos 75 centésimos tem-se valor de y menos 75 centésimos menos da tua expressão o valor de x menos 3 inteiros e 6 décimos. Perceba, menos com menos. Sinais iguais, valor positivo. Menos 75 centésimos mais 3 inteiros e 6 décimos. Na segunda parte da resolução da tua operação, você vai ter aqui sinais diferentes. Vamos obter a diferença e dar o sinal do maior módulo. Veja comigo. Olha lá. 0 centésimo menos 5 centésimos. Perceba que não é possível. Vamos ter que aplicar o recurso da operação da subtração. Ou seja, vamos trocar 1 décimo para 10 centésimos. Tudo bem? 10 centésimos menos 5, teremos 5. 5 décimos menos 7. Perceba que não é possível novamente. Vamos ter que aplicar o recurso da operação da subtração. Ou seja, uma unidade de 3 nós vamos trocar para 10 décimos. Com os 5 que nós já tínhamos aqui, 15 décimos menos 7, teremos 8. E 2 inteiros não tiramos, não subtraímos nenhum, os mesmos 2 inteiros. Perceba que o posicionamento da vírgula é o mesmo para subtrairmos grandezas de mesma espécie. Tudo certo? Quem é o maior módulo aqui? 3 inteiros ou 0 inteiro? 3 inteiros, tudo bem? Logo você terá um resultado positivo. Mais 2 inteiros e 85 centésimos. Beleza? E agora, 2 vezes o valor de x, dobramos o valor dele, dobramos um valor negativo, teremos um resultado também negativo, certo? Dobramos então, olha lá. 2 vezes 6 décimos, 12 décimos. Perceba que 10 deles correspondem a uma unidade, por isso 1. 2 vezes 3 unidades simples, 6. Mais uma, teremos 7. Olha lá, 7 inteiros e 2 décimos. Perceba que nós estamos dobrando um valor negativo. Portanto, menos 7 inteiros e 2 décimos. Certo? E a última que nós vamos desenvolver aqui, o valor de x, menos 3 inteiros e 6 décimos, menos 3 vezes o valor de y, menos 0,75 centésimos. Opa, 0,75 centésimos? Não, 75 centésimos, beleza? Veja só, estamos multiplicando 2 números que são negativos, menos com menos. Teremos um produto positivo, certo? Realizando a multiplicação, triplicando os 75 centésimos. 3 vezes 5 centésimos, teremos 15. Destes 15, 10 centésimos correspondem a 1 décimo. 3 vezes 7 décimos, 21. Mais 1, 22. Destes 22, 20 deles correspondem a 2 unidades simples. Portanto, temos lá o 2, certo? 3 vezes 0, 0. Com 2 teremos 2. Ou seja, menos 3 inteiros e 6 décimos adicionado menos com menos mais no produto na multiplicação. Com 2 inteiros e 25 centésimos. Até aqui tudo bem? Beleza! Na segunda parte, sinais diferentes, obtém-se a diferença e damos o sinal do maior módulo que aparece para nós. Então, subtraímos. 0 centésimo menos 5, recurso da operação da subtração. 10 centésimos menos 5, teremos 5. 5 décimos menos 2, nós teremos aqui 3. E 3 unidades menos 2, 1. Quem é o maior módulo aqui? 3 inteiros ou 2 inteiros? Nesse caso, 3 inteiros. Seu resultado será negativo. Menos 1 inteiro e 35 centésimos. Beleza? Tudo certo? Me acompanha na aplicação das regras de sinais?
Hoje, nós aprendemos a explorar as aplicações dos conceitos das operações elementares a partir de situações problema e diversos contextos relacionados a ideias do campo aditivo e multiplicativo no conjunto dos números racionais. Beleza? Tudo certo? Aplicando as regras e sinais aqui junto comigo para adição, subtração, multiplicação e divisão? Beleza! Muito obrigado pela atenção de todos. Cuidem-se, preservem-se, previnam-se. Até a próxima. Tchau!